com a Inter CJC para todo o Brasil, aqui na Pura Animação e também aqui no aprendizado da Palavra de Deus. Nós estamos aqui com um assunto sensacional que a gente começou no bloco anterior. Estamos falando aqui sobre se tornar um pastor na juventude. Será que o pastor, por ser jovem demais, ele enfrenta mais problemas do que se fosse um pastor mais maduro ou não? Para me ajudar nesse assunto, estou recebendo aqui dois pastores jovens também, rapaz, mas também já passaram cada experiência, isso aqui me dá uma força sobre esse assunto. Estou recebendo aqui o pastor Rangel Ori, da Igreja Internacional da Graça de Deus, ali em Remi, está nos dando uma força muito grande nessa conversa, e juntamente com ele o pastor Cleiser de Souza, ele que é do Ministério Adoração com Adoradores, e também está nos dando uma força muito grande neste assunto. E no bloco anterior, peguei um gancho aqui do nosso querido pastor Rangel, para saber se hoje em dia a gente encontra talvez pessoas que estão na igreja há bastante tempo, pessoas que já conhecem, são conhecedoras da palavra, mas talvez quando vê um pastor que é mais novo, fala, isso aí tem idade para ser meu neto, meu netinho, tem idade para ser meu filho. Será que a pessoa fica meio receosa, talvez, de falar com o pastor, de se abrir para ele, porque talvez ele possa não ter passado, pela experiência de vida, por uma experiência para ensinar alguma coisa. Será que os pastores que são mais novos, eles passam por isso? E talvez se alguém está passando por isso, o que ele deve fazer nessa situação? Como é que ele deve agir em meio a uma situação como essa? Eu acredito, brother, que a base do sucesso pastoral, tanto do pastor jovem quanto do pastor mais de idade, o velho, vamos dizer assim, é uma só, é a fé. E a fé, ela não está atrelada à experiência, a tempo de permanência. Não, a fé, ela está atrelada ao como e quanto você conhece a Deus e a palavra de Deus. Então, mesmo um pastor jovem, ele pode ter muita fé, ou pode ter pouca fé. Um pastor velho pode ter muita fé e pode ter pouca fé. A fé, ela não torna as coisas mais fáceis. A fé torna as coisas possíveis de serem solucionadas, resolvidas e conquistadas. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, tanto na vida do pastor jovem, quanto na vida do pastor mais velho. Então, esses paradigmas que são criados exatamente através da idade, são quebradas com 5 minutos de conversa. Qualquer velhinho que chegar perto de mim, do pastor Rangel, e conversar 3 minutos com a gente, vai perceber que nós temos uma bagagem, que nós não chegamos agora, não caímos de paraquedas, não entramos pela janela. Estou falando de nós dois porque nós temos uma história parecida. Eu e pastor Rangel tivemos o privilégio de já crescer num ambiente eclesiástico. Eu fui nascido e criado no Evangelho, então eu tive esse privilégio. Ou seja, a minha experiência não são 11 anos no meu ministério pastoral, mas são 38 anos que eu já vivo inserido naquele sistema. Porque meu pai chegava da igreja e ele compartilhava tudo que aconteceu com a minha mãe e eu estava ali do lado ouvindo, observando. Então, esse ambiente me dá base e experiência de ser quem eu sou hoje. Então, na verdade, eu me considero mais experiente do que muito pastor que chegou ontem, não é verdade? Sujeito que se converteu e tal, e em 1 ano, 2 anos, 3 anos foi lá e foi levantado a pastor. Eu tenho 38 anos já no Evangelho. Então, claro, isso não desmerece e nem valoriza, mas pelo contrário. Mas a nossa experiência que nós temos, a nossa bagagem que a gente tem, ela não está diretamente ligada ao que a gente viveu, mas a fé que nós temos. E movimentamos essa fé. E através da fé, vemos os milagres. E o que as pessoas querem, principalmente quando buscam os pastores, é exatamente isso. É ver as suas dificuldades sanadas, é ver os seus milagres ocorrendo, como se às vezes nós fôssemos responsáveis por isso, né, pastor Rangel? Exatamente. E não somos. Somos apenas um canal de Deus para levar a pessoa ao conhecimento da palavra e, através do conhecimento, ela vai conquistar a vitória dela. A pessoa confunde muito, né? Ela acha que a maturidade está relacionada à idade. Mas, na verdade, dentro do assunto espiritual, a maturidade está relacionada à fé que cresce por meio do conhecimento da palavra, por meio da entrega que se faz a Deus com a vida no altar.
eu gostei e até exalto o que o pastor acabou de dizer, que às vezes 5 minutos de conversa já é o suficiente para a pessoa, muitas vezes até elogiar. Poxa, olha... Eu pensei que era assim, Isso, né? e poxa, eu fui em outro local, um pastor bem mais antigo, né? Um ancião, podemos dizer assim, né? Mas você, sabe, tem aquela simplicidade, mostra o que tem que ser mostrado, alimenta da maneira certa. Então a gente, graças a Deus, aprendemos o caminho e estamos utilizando na nossa idade mais jovem e esperamos chegar até o final da vida com a fé cada vez maior. E já que falamos em idade, o pastor Cleis aqui, ele deixou aqui que tem 38, né, pastor? 38. 38. O pastor Rangel não disse, pastor, a sua idade. Melhor nem dizer, melhor Não, vou 20, ficar fala, 20 constrangido. quanto, 20 quanto? Não é que nada, eu tô aqui, fala aí. Eu tô com 26 no momento, tô com Me 26. constrangeu também, ó. É. Deixa pra lá, né? 26, vamos voltar pro Então assunto sou aqui, vencedor. ó. Vamos voltar pro assunto aqui, né? E seguinte, Meu Deus. vamos supor, se eu recebo esse chamado, não, a produção tá pedindo pra eu falar a idade. Não, vou falar a verdade. Eu tô junto assim no pastor Rangel. Ó, não, eu tô junto com o pastor Pouquinho Rangel, mais, né? Uns 2 a mais. Mas olha só, se a pessoa que é jovem recebe o chamado, tem certeza, só que talvez por ela ser muito jovem e talvez a família não concorda com o chamado dela. Fala, não, meu filho, você vai ser pastor, que ideia é essa? Não, você vai ser um médico, ou você vai ser um bombeiro, ou vai ser sei lá o quê, mas pastor você não vai ser. Como é que talvez um jovem que tem isso no coração, talvez a família, né, não é uma família cristã e a pessoa talvez se converteu bem antes, como é que fica, qual a atitude que ela deve ter, como ela deve agir numa situação delicada como essa, talvez? Eu acredito que esse jovem, como eu falei, o que nos mantém acesos na obra de Deus é a certeza do chamado. Se esse jovem realmente teve essa certeza, ele deve procurar ter uma vida de consagração e nas orações orar pela família, para que a família compreenda o que Deus está chamando esse jovem para realizar. Eu, por exemplo, sempre quando aconselho um jovem que deseja entrar para a obra de Deus, esse jovem pergunta, pastor, mas realmente eu acho que eu sou muito novo, por conta, minha família diz isso, meus amigos dizem isso e tantas outras pessoas que influenciam na vida desse jovem. E eu cito Jeremias, quando Deus o chamou para fazer a obra como profeta, ele mesmo disse, olha, Senhor, eu sou só um menino. Eu sou só um menino. Como que eu vou poder fazer essa obra tão grande? E provavelmente ele tinha influências, né? A Bíblia não deixa tão claro assim, mas provavelmente ele também via a dificuldade que era pregar-se naquela época, porque naquele momento que Jeremias estava sendo usado, o povo não queria saber. Eles tinham realmente uma dureza de coração. E Jeremias estava ali para chamar o povo para Deus. Então, Deus respondeu, olha, não diga que você é um menino. Não diga, porque eu colocarei ali as palavras na sua boca e eu serei contigo. Você não tem que temer os homens. Então, eu até reforço esse chamado. Se Deus está falando com algum jovem que está nos assistindo, chega diante de Deus em oração, coloca sua família diante de Deus, pede para o Espírito Santo trabalhar no coração deles, mas se você tem certeza desse chamado, se Deus já tem confirmado, fica firme aí, que eu tenho certeza que Deus vai te honrar. E com certeza a preocupação dos pais tem fundamento. Sinceramente, é loucura ser pastor. É loucura, pastor, é loucura. Você não é bem remunerado, você não é compreendido, você não é amado como deveria ser amado. Então, é uma série de situações, só os loucos desejam, né? E algo que pesa muito, não cortando o pastor, algo que pesa muito para os jovens é o tema renúncia. É verdade. A renúncia é uma vida de renúncia. É claro, você não, como o apóstolo Paulo disse,
tudo é lícito, né? Porém, nem tudo convém. Você vai poder ir a uma festa, mas dependendo da festa, é claro, até porque o Espírito Santo vai te incomodar, dependendo do ambiente, do estilo da festa, você vai poder sair. Eu, por exemplo, uma das grandes, um dos grandes momentos de lazer com a minha esposa, por nós sermos jovens, a gente vai no cinema. Não temos também assim muito tempo, porque também a obra exige muito tempo. E já é mais uma renúncia, já entra nesse tema renúncia, mas a gente vai ao cinema, assistimos o filme e passeamos no shopping, quando dá, claro, né, por conta do tempo da renúncia, mas eu só queria acrescentar, não cortando o pastor aqui, que realmente é uma loucura para muitos jovens. E tem gente, eu escutei isso no início, poxa, mas você é tão jovem, que a pessoa acha que a gente vai entrar dentro de uma caixinha, né? Acabou, você não vai conhecer nada da vida, você vai ficar trancado lá dentro de uma igreja. Na verdade, essa não é a realidade. Como nós estamos exaltando aqui, é muito prazeroso, né, pastor? A quem mais é dado, mais é cobrado. Essa cobrança é muito maior em cima de nós. Mas só consegue compreender quem está inserido. Eu, por exemplo, meu sonho é que os meus filhos, eu tenho 4, que os meus filhos todos sejam pastores como eu. Porque o que eu recebo de Deus, as orientações que eu recebo, as bênçãos que eu recebo, os milagres que eu recebo, supera toda a dificuldade, todas as dores, toda a solidão, toda a má interpretação, a parte negativa é extremamente superada pela parte positiva. Honrando o pastor aqui, eu me lembrei da palavra que diz que bem-aventurado é o homem que enche com os filhos a sua aljava, né? Eu ainda não tenho filhos, mas realmente eu acredito que quando vierem, serão bênçãos do Senhor, como tem sido o pastor, né? Graças a Deus, graças a Deus. A família, ela é muito importante nos momentos que nós passamos, seja em qual for a idade, pastor jovem ou não, a família estando ao lado. Ele vai para amparar, né? Ah, com certeza, é muito importante, mas como você fez a pergunta aí, o jovem, mesmo que a família não aceite, eu acho que ele deve olhar para aquilo que Deus fala acima de tudo, porque o chamado ele é muito forte, não dá para fugir do chamado. E mesmo eu já vi casos da família que não concordou, a minha parentela, por exemplo, não concordou. Os meus pais, meu pai já era falecido quando eu me tornei pastor. Claro que eles sonhavam com isso, eles oraram por isso. Eu fui o primeiro pastor da minha família, após o meu pai, é claro. Mas a minha parentela não concordou. Talvez pela minha idade, o chamado, teve uma questão de inveja também de algumas pessoas. Então foi uma luta muito grande, tem sido até hoje. Então, mas mesmo se os pais não concordarem, se é um chamado, vai acontecer. Então não precisa brigar, não precisa gritar, não precisa pular, não precisa desobedecer, não precisa desonrar. Porque se Deus chamou, Ele mesmo, através do Espírito Santo, Ele vai fazer a obra e vai mostrar aos pais, à parentela, que a importância daquele chamado. Não é a importância daquele que foi escolhido, mas a importância daquele chamado. Porque o que Deus me escolheu para fazer, o pastor Rangel não vai fazer. O que Deus escolheu ele para fazer, eu não terei condição de fazer. Então, para cada um, Deus tem um chamado e Deus tem um direcionamento específico para cada pastor, para cada líder, para cada diácono. E a gente simplesmente estamos aqui para obedecer e para fazer aquilo que está no coração de Deus. Como o apóstolo Paulo declara, né? Muitos são os ministérios, mas Deus é o mesmo. Então, há diversidades e realmente até a nossa eleição, talvez esse jovem que esteja nos assistindo, como falamos anteriormente, esteja passando por esse confronto até familiar, talvez Deus até o levantou para começar essa grande obra pastoreando a própria família. E sendo um bom exemplo, mostrando, olha, vamos tirar esse pré-conceito do Evangelho, vamos tirar esse preconceito
talvez eu gostei quando o senhor falou do seu pai, que muitas vezes acontece também de alguém de dentro da família já ter se frustrado no ministério, se frustrado porque a obra de Deus é feita por homens e a gente sabe que homem é falho. Então, talvez seja até também uma questão, isso pesa, uma questão de medo. Ah, meu filho, mas eu já passei por isso, não quero que meu filho passe por isso. Então, muitas vezes pode ir por esse caminho, mas com paciência, com longanimidade. Deus vai. A gente chega lá. Vai nos direcionar. Show de bola, agradeço aqui os pastores por mais essa ajuda. Obrigado, pastor Rangel, pastor Kleiser. E vou pedir para vocês deixarem os contatos da igreja, telefone, o que vocês quiserem, tá bom? Começando pelo pastor Rangel, você olha para aquela câmera ali, manda ver. Ok, antes de eu me despedir aqui rapidamente, eu quero só encorajar o jovem que estiver nos assistindo e tem esse anseio de ser um jovem pregador. Lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: eu vos escrevi porque conheceis o Pai, e eu vos escrevi desde o princípio. A parte que eu gostaria de chegar, eu escrevi jovens porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e a promessa e já vencestes o maligno. Então você já é forte, jovem. Você já é forte, tenho certeza que você já venceu toda a barreira que o maligno está tentando levantar na sua vida e contra o seu ministério. Então, eu deixo aqui os meus contatos, você pode me procurar lá no Facebook, Rangel Ori. Você pode procurar, pode também ligar para a igreja. A minha igreja fica ali na estrada do Outeiro Santo, aqui na Taquara. O telefone de lá é 2446-3906. Amanhã, inclusive, nós temos culto quase todos os dias, mas principalmente na quarta, sexta e domingo. Durante o dia todo você pode ligar, você pode falar até comigo mesmo. E vamos continuar nesse ministério e vamos continuar nessa caminhada. Um abraço. Pastor Kleiser, fica à vontade também. É muito importante que você que sente o chamado, tem certeza dele, você observe os pastores mais experientes, e aí aqueles que têm mais idade. Eu nunca falei isso, mas eu estou sentindo de falar agora. Eu tomei como base 2 homens de Deus na minha vida. Foi meu pai, pastor Anastácio, que hoje já dorme no Senhor, e o segundo homem, o missionário R.R. Soares. Eu vejo a simplicidade neste homem, a verdadeira essência do Evangelho. Então, eu tento pautar a minha vida e o ministério exatamente em bons exemplos e tem dado certo assim. Eu recebo para mim, transmito para meus filhos e também para os meus discípulos. Se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso ministério, nos procure aí nas redes sociais, Pastor Kleiser de Souza ou Ministério Adoração com Adoradores. Vou deixar meu telefone para você, que é o 7800-9795 ou o WhatsApp 99930-1380. Vai ser um prazer, um privilégio estarmos juntos aí para somarmos o reino e glorificar o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, obrigado, brother, pela paciência, pelo amor e até um próximo momento, se Deus quiser. Eu que agradeço, obrigado, pastor, foi um prazer. Vou levar você até a porta. Quando o negócio tá fluindo, acaba, né? Vamos pedir um programa com 3 horas de duração, né? Prazer é nosso. Acabou? Já estamos acabando, né? Valeu, pastor, obrigadão, tá? Obrigadão, pastor Kleiser. Até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Curtiu? Eu gostei muito dessa conversa e você também. Mas agora a gente vai ter que terminar, né? Acabou. Rapaz, vamos ficar mais umas 2 horas aqui, ainda não? Ainda não? Ainda não? Então olha só, fazer o seguinte, ó. Vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e eu te espero no próximo Inter CJC.